Aquilo que nós chamamos luxo varia de acordo com o tempo e com o espaço. Por exemplo, na Idade Média, um abacaxi chegou a custar R$ 20.000 se fosse nos valores atuais, porque era tão difícil produzir uma fruta tropical num clima frio como o da Europa, que as poucas classes que tinham acesso ao abacaxi faziam dele um evento. Assim como o açúcar e o sal também já foram elementos de luxo e hoje são elementos banais. Então, quando você quer criar algo de luxo, ou pelo menos quer criar uma experiência de luxo, você tem que se perguntar qual que é a coisa mais valorizada naquela cultura, naquela época, por uma classe, principalmente as classes superiores daquela cultura. Hoje, por exemplo, nós sabemos que o tempo é das coisas a mais luxuosa. Tanto que as imagens de tempo, as imagens que nós temos de pessoas usando bem o seu tempo, são aquelas que mais despertam a cobiça pelo luxo. São aquelas pessoas na praia, aquelas pessoas que parecem estar sempre de férias, aquelas pessoas que estão lendo, não é, na sua biblioteca, slow life. É por isso que marcas de luxo como a Miu Miu fazem seus lançamentos de coleção dentro de uma biblioteca, porque apenas as classes com tempo é que podem se dar ao luxo de ler livros difíceis, longos, complicados. A mesma coisa é que caracterizava a classe alta, como a old money. As imagens que você tem dessa classe é uma classe herdeira e educada para curtir e apreciar as artes difíceis, como a música clássica, a literatura clássica, pintura. É uma classe em que os hobbies são todos lentos, demorados, né? Tênis, por exemplo, é golfe. São essas imagens que você tem porque são todas coisas que exigem tempo. O tempo é o luxo do nosso tempo. Então, criar uma experiência ou um produto que você consiga concentrar, consolidar o tempo, é certamente um dos elementos mais importantes na construção de um produto que tenha essa experiência de luxo. E eu acho que a Hermès é talvez um grande exemplo do que é uma marca usando o tempo como seu adjetivo principal, usando o tempo a seu favor. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a Hermès, um exemplo do que é vender tempo. Ok? A Hermès é uma marca que a gente pode classificar, aqui se vocês olharem a nossa pirâmide aqui, como essa marca de luxo supremo, né? Ali junto a Chanel e a Delvaux. As outras marcas, como essas marcas lendárias, né? Como a Dior, a Cartier, estão logo abaixo. Depois nós temos os clássicos, as marcas clássicas como Louis Vuitton, a Gucci. Depois nós temos essas outras marcas um pouco mais contemporâneas o fator do tempo é central na definição dessas marcas, a gente já vai ver daqui a pouco isso daí. E nós temos esse luxo acessível. O termo luxo acessível pode parecer um pouco contraditório, porque eu acabei de falar que o luxo tem um elemento de inacessibilidade. Ele tem que ser difícil, ele tem que ser para poucas pessoas. O preço em si é um elemento do luxo. Os três elementos talvez sejam esses, né? A alta qualidade do material, que leva a um preço, a alta qualidade técnica, o que também eleva o preço, mas a exclusividade, que tem a ver com o fator que nós vamos analisar aqui, que é o fator do tempo. Mas a questão é, se você apenas aumentar o preço, não torna o seu produto de luxo. Quando as pessoas falam que preço é posicionamento, que cobrar caro vai te ajudar mais, é bem mais ou menos. Esse não é um bom conselho, porque se o exército brasileiro lançar uma bolsa de couro por R$ 100.000, ele não vai conseguir vender bolsas assim. Ou talvez venda uma ou outra para algum doido, mas não vai construir um negócio dessa forma. Você não pode simplesmente achar que você vai aumentar o seu preço e simplesmente vai vender mais. Você tem que ser percebido também como um luxo. Você pode se vestir da maneira mais chique que você achar, que muitas vezes isso não vai bastar. Você não pode fingir que você é de luxo quando você, na verdade, não é. E
A parte do luxo acessível aqui é porque normalmente são marcas que são vistas como o seu primeiro contato com o mundo do luxo, principalmente por meio do preço e não pela exclusividade. Quanto mais você sobe nessa pirâmidezinha ali, mais inacessível se torna, não só em termos de preço, mas os objetos, as coleções, inclusive conseguir comprar se torna cada vez mais difícil. Então uma bolsa, por exemplo, da Vivienne Westwood, ela vai custar ali uns 3, 4 mil reais. É algo que, assim, não é inacessível tecnicamente. Né? São 3, 4 salários mínimos. E se você parcelar em 12 vezes, né? 300, 400 reais aí por mês, você consegue comprar. Não é, tá vendo que assim, não é tão impossível assim, você mesmo ganhando ali 2, 3 mil reais por mês, se imaginar comprando uma bolsa assim. É possível. Agora, quando a gente fala de uma bolsa como a da Hermès, de 50, de 100 mil reais, aí ela se torna de fato inacessível. E não só por causa do preço, mas por causa do tempo, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, o luxo acessível são essas marcas que apelam para esse primeiro contato que você pode ter com o mundo do luxo. Mas o foco aqui é a Hermès e o conceito do luxo supremo, quer dizer, uma marca que vale aí 244 bilhões de dólares e é uma marca principalmente familiar, tá? É uma diferença muito grande para outras marcas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E o Axel Dumas, que é o atual CEO, ele diz com muita certeza, com muita segurança, com muita precisão, o que é a Hermès. E ele diz assim, o que fazemos na Hermès é vender tempo. E ele tem total consciência disso. Total consciência de que o luxo do nosso tempo é ter tempo. Porque mesmo as classes com mais dinheiro vão ter dificuldades para comprar mesmo, vão ter que esperar, vão ter que lembrar que elas precisam ter paciência para curtir as coisas. Então, o dinheiro em si não basta para você comprar uma bolsa da Hermès, embora você possa comprar usada aí de várias formas, enfim. Tá? Mas a ideia aqui é lembrar que você não pode comprar tempo diretamente. Você vai ter que comprar no tempo da marca, né? Então, a Hermès, né, ele diz assim, né, que o tempo é a nossa maior arma. Então, é uma empresa de 248 bilhões. É a segunda maior empresa de luxo depois né, da Moët Hennessy Louis Vuitton, né, que é o grande conglomerado do Bernard Arnault, que é a pessoa mais rica do mundo, de 438 bilhões. Mas para vocês terem uma ideia, né, é mais ou menos a metade ali que ela vale, né? Só que são várias empresas, né? As 4 maiores ali, Louis Vuitton, Moët e Hennessy, e depois tem dezenas de outras marcas que compõem o grupo para conseguir, né, ter parte, né? Assim, e assim, é só o dobro, tá? Eu sei que eu falo só o dobro, né? 240 bilhões é dinheiro pra caramba, né? Mas eu falo só o dobro, mas é muita coisa, representa muita coisa isso no mercado de luxo. Tá? Então, a Hermès ela tem uma história muito interessante e antes de a gente entrar nessa questão do tempo, vamos começar pelo primeiro elemento, que é a fundação. Eu mostrei ali naquele gráfico, né? Nesse triângulo aqui, que se vocês olharem se vocês depois pesquisarem, né, quando que cada uma dessas marcas foi fundada, vocês vão perceber que quanto mais antiga, mais valiosa é a marca. Embora isso não seja sempre verdade, com muita frequência é verdade. E as marcas, se elas duram, elas só tendem a ficar mais velhas, né? Elas não ficam mais novas, tá? Então, a história da Hermès começa ali em 1801 com o Thierry Hermès, né? Assim se pronuncia Hermès, não Hermès, tá? E o Thierry, a marca começa com arreios de couro para cavalo, selas, né? E por isso que no logo da Hermès tem os cavalos, tá? Isso é outra coisa importante. A Hermès então é fundada em 1837 e ela usa essas selas e o trabalho com o couro até hoje. As selas, o ponto da sela, que é esse ponto aqui, tá? O pesponto aqui, que é isso daqui, está em, acho que praticamente todas as bolsas da Hermès e representam não só a história tradicional, quer dizer, a primeira coisa que eles fizeram, mas também o preço, a qualidade do couro e do trabalho artesanal. Os artesãos, né, que fazem parte da Hermès passam por um treinamento que às vezes leva 2 ou 3 anos
E é algo, se você pensar, bem maluco, em termos de escala, em termos de longevidade do negócio. É algo feito à mão, é algo que demora para você treinar alguém. Nada garante que aquela pessoa não possa abrir o próprio negócio ou fazer outra coisa depois daquilo. E é algo que eles dão, e aí vem o primeiro elemento do tempo, né, como algo da tradição da marca. Nós sempre fizemos as coisas assim. Esta é a melhor maneira de fazer esse tipo de costura e é assim que nós vamos continuar fazendo. Então, quando você pensa em um negócio de luxo, um negócio high ticket, como a gente fala no mercado digital, esse é um elemento muito importante, que é o elemento de assim, nós fazemos as coisas seguindo uma tradição muito antiga. Nós temos princípios que estão assentados, pode ser no comportamento humano, enfim, vai depender daquilo que você vende, tá? Mas ter uma tradição, um jeito, quer dizer, um tempo, que está, não é assim um método validado apenas, mas ter um tempo, você está durando há muito tempo, você tem uma certa constância temporal no seu negócio, isto conta muito na hora de você construir o seu negócio, a sua proposta de luxo, tá? Então essa seria a primeira coisa em relação a Hermès, né? O período da fundação da Hermès é importante para a gente entender um pouquinho sobre status. Vai ter um vídeo no canal aqui sobre status mais para frente, mas só para vocês entenderem. Quando a Hermès é fundada, tem um elemento muito importante. Lembra que eu comecei esse vídeo falando do abacaxi e como o abacaxi custava 20 mil reais e era um item exclusivo da realeza. Nós tivemos um evento parecido assim com as batatas na Alemanha. Por um período na Alemanha, não era nem Alemanha na época, mas vou falar que é Alemanha, a Alemanha teve um problema de carboidratos. Né? Os pães e os trigos sofreram um período de seca muito ruim e deu tudo errado, não conseguiram fazer pão. E aí uma outra fonte de carboidrato era a batata. Só que ninguém achava que a batata era um negócio muito comestível, um negócio que dá debaixo da terra, tudo sujo, nem o cachorro quer comer batata crua, né? Então a realeza começou a consumir batata e cercou, né, toda ali o perímetro, né, a região ali do castelo, e meio que deixava os guardas bem longe para todo mundo conseguir roubar as batatas e começarem a comer. Quer dizer, tornou, aí é claro, né, tornou a batata muito mais cobiçada ao torná-la proibida. É algo da realeza, mas a realeza, claro, queria que as pessoas consumissem batatas, então deixou fácil para que elas roubassem as batatas, tá? Mas no caso do abacaxi não era assim. Mas tá vendo que a questão aqui é, se você sabe que algo é escasso e pertence a uma classe maior, o status, a mobilidade social também entra aí como um fator. Nessa época não tinha essa mobilidade social, mas esse é um exemplo para vocês entenderem que se você é possível tornar coisas cobiçadas se você colocá-la numa classe superior à sua, que tem acesso a experiências superiores às suas, a recursos superiores aos seus, tá? E aí, durante esse período, que é um período conturbado da França, tá? Digamos, as hierarquias sociais foram reordenadas. Com isso eu quero dizer o seguinte, se vocês assistirem uma série como aquela série inglesa, né, Downton Abbey, você vai perceber que ali tem uma moça que é datilógrafa, que é datilógrafa não, ela trabalha na casa e ela quer sair da casa. Né? Ela trabalha ali para os aristocratas ingleses e ela quer sair dali e começar um novo trabalho na cidade. Eles acham aquilo impensável. Eles acham aquilo um horror, porque se você nasceu filha de empregada, você vai morrer filha de empregada. Não tem drama de vocação, o que eu vou fazer da minha vida. E assim, esse é um negócio que durou até pouco tempo atrás, tá? Assim, ninguém tinha dúvida em qual faculdade ia fazer, porque nem existia essa opção. Essas dúvidas começam a aparecer quando você tem a possibilidade de escolher, quer dizer, existe uma mobilidade social. Você pode se casar com pessoas de classes diferentes e assim você se move nessas classes. Você também pode produzir bens ou oferecer serviços que são valiosos para essas outras classes, ganha dinheiro e compra o seu ticket para essa outra classe. É o que aconteceu com a burguesia. Então, quando a mobilidade, quer dizer, as classes começam a se mover e se bagunçar, você tem uma liberdade muito grande, porque significa que você consegue acessar essas classes de várias formas. Então, por exemplo, o rico e o pobre às vezes vão para a mesma praia, fazem contatos ali, e o pobre de alguma maneira ou era, né?
inserido ali no contexto rico. Eu fiz amizade com muitos meninos e meninas, colegas, né, da minha escola, que tinham uma vida econômica muito melhor do que a minha, e aí eu ia para casa deles, a gente fez contato, e tudo aquilo me fez também, de alguma maneira, progredir na vida, tá? Ou subir na vida, tá? Então, quando você tem essa mobilidade social, por um lado é muito bom, por outro lado é muito ruim, porque significa que você fica mais confuso em relação a qual caminho tomar, porque tecnicamente, assim, não é que todos estão disponíveis, mas vários. Você pode fazer faculdade para engenharia, para medicina, muito diferente do passado, em que você, se o seu pai era médico, você ia ser médico, não tinha muito, né? Não tinha muito drama em relação a isso. Então, o que eu quero dizer, quando as coisas começam a se mover, o centro do poder começa a se mover, então significa que os sinais de status, aquilo que você usa para mostrar a que classe você pertence, quanto você ganha, quanto de poder você tem, começam a mudar. Tanto que a Hermès, de novo, começa como um negócio de cavalo, então por uma classe campestre, rural, e com essa ascensão de industrialistas e também da aristocracia francesa, não a ascensão, né, mas enfim, elas começam a consumir certos produtos que são um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, o pessoal da indústria ou do comércio, né, começaram a comprar itens, não é? Novos itens de status que diziam a qual classe elas pertenciam. Então isso aparece nas roupas, isso aparece nas calças, no tipo de sapato que se usa, na cor do sapato que se usa. Então, por exemplo, dentro da Inglaterra, você tem alguns códigos de moda muito claros, né? Então, o terno cinza e mais escuro é feito para os negócios, é feito para a cidade. O terno mais marrom ou esverdeado é feito para o campo e para situações mais casuais. É por isso que você vai ver nos elementos da alfaiataria inglesa e da alfaiataria francesa essas diferenças. Quer dizer, o terno, de alguma maneira, precisa representar o ambiente, né? O cinza por causa das calçadas cinzas, né? O marrom e o verde que lembra a floresta, a terra. Então existe essa coerência com o ambiente. No caso dos comerciantes que começam a ganhar esse dinheiro e também começam a criar novos sinais de status. Quer dizer, é um tipo específico de bolsa, é um tipo específico de mochila, é um tipo específico de mala, e a Hermès começa a produzir para essas classes, né? Então, a conclusão aqui, né, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, é que essa Europa durante o século XIX ela começou a gerar novos significantes de status, coisas que você diz assim, puxa vida, isso aí é de gente rica, isso aí é de gente que tem tal coisa, que pertence a tal classe. E isso é muito importante porque é também uma oportunidade de negócio nova. As pessoas começam a querer usar essas coisas porque aquilo significa que elas podem se distinguir das classes logo abaixo delas porque elas possuem esses produtos. Um desses produtos que surge é a bolsa com um logo. Né? Então a pessoa mostra aquilo como um logo, assim, ó, isso aqui é da Hermès, isso aqui é de tal coisa, e aquilo a distingue de outra forma. Tá? Uma comparação, então o importante a entender até aqui é aquilo que eu comentei logo no início da aula, né? Que o abacaxi ou qualquer outra coisa muda de acordo com o tempo. Porque surgem novas formas de você dizer, puxa vida, eu pertenço a uma classe diferente. Vou dar um exemplo aqui, caso não tenha ficado claro para você. Esses botões que ficam aqui, ó, no blazer, no terno, enfim, por um tempo, né? Tá vendo aqui, ó? Por um tempo, esses botões, quando eles não são feitos por alfaiate, não são feitos à mão, tá? Eles são falsos, né? Ó, esse aqui não é feito por alfaiate. Tu tá vendo que ele não abre, ó. Ele não fecha. Olha eu aqui fazendo algo de baixo status, tá vendo? Mas aqui, ó, ele não abre, tá vendo? Ele é um botão falso. Tá? O pessoal às vezes fala caseado, pá. Mas esse é um botão falso, ele não fecha. Para se distinguir, à medida que o terno se torna popular para as outras classes, para uma classe se distinguir da outra, eles começam a abrir esse botão. Deixa o botão, né, despregado, aberto, para dizer assim, o meu terno é feito com alfaiate. Tá vendo que esse não é uma questão apenas de estilo. Agora o pessoal fala que é de estilo e tal, mas ele surgiu como uma maneira de você se distinguir das pessoas que compravam, assim como eu comprei esse aqui, né? Um terno pronto ou pré-fabricado, né?
com molde, que não foi feito especialmente para você. Tá? Então, isso é algo que surge por causa da indústria do comércio que ascendem ali. Então, quanto mais produtos tem, quanto mais as classes conseguem se mover, mais sinais de status são produzidos. Porque as pessoas podem passar de uma classe para outra, às vezes até pelo golpe de sorte, como ganhar na Mega Sena. Então, quando você consegue mudar de uma classe para outra, você começa a produzir mais itens de luxo. Tá? Então, por exemplo, existe hoje uma versão de luxo de tudo que você imaginar. De colher, de prato, de copo, de tudo. Tudo tem uma versão cara daquilo. Não é? Então, é muito diferente de outras épocas em que, digamos, havia uma limitação social. Você não poderia passar para outra classe por mais dinheiro que você tivesse. Você sempre seria aquele tipo de pessoa limitada àquela classe social. Ou questões sociais como racismo ou qualquer outras coisas de classe, elas são tão prejudiciais porque por causa disso. Você está dizendo que a pessoa não pode mudar de classe ou ascender por causa da cor ou por causa de qualquer, enfim, né, lugar que ela nasceu ou gênero que ela é. Tá? Mas isso vai ficar para outra aula. Então, só para como comparação, a LVMH, né, ela tem 75 casas. Eu falei dezenas e realmente é isso aí. 75 casas em 6 categorias. Se você olhar assim os artigos de couro, a Loewe, a Moynat, a Louis Vuitton, tá vendo que elas são bem antigas, né, mas não são ainda tão antigas quanto a Louis Vuitton, que é de 37, né? Tem os perfumes e, claro, os vinhos, né, o destilados e tudo mais, você tem coisas, o destilado é um negócio assim, que surgiu desde o começo da humanidade, tá? Mas só para vocês compararem as datas, né, as ideias e as marcas que vocês mesmos devem conhecer, tá? E aí, a idade dela, de novo, é importante, porque todas essas marcas, então, em termos de tempo, tá? Todas essas marcas têm, como a Delvaux, a Goyard, a Burberry, né? Todas elas vendem um tempo. Todas elas vendem a herança de você fazer parte delas de alguma forma, tá? E aí, quando a Hermès, né, começou a crescer, também teve essa questão do tempo em relação ao negócio de malas, bolsas, joias, né, relógios. Então, a Hermès começou a fazer tudo aquilo que podia ter algum couro e que para essas classes emergentes, né, depois, no finalzinho do século XIX, começo do século XX, era relevante por causa, de novo, dessa mobilidade, dessa transformação. A Hermès, esse é um grande drama, né? Acompanhar as mudanças contemporâneas em relação à velocidade das coisas com itens que duram. A permanência na impermanência, a permanência na mudança. Então a gente vai fazer itens que representam uma classe que se move muito. Então viajar, malas, tá vendo que aqui só tem malas, né? É um negócio de 1920. Mas fazendo aquilo do nosso jeito, com a costura, com o nosso couro, com o nosso tempo, tá? E aí a gente tem 2 momentos muito importantes nessa marca que vão determinar o status da Hermès para o resto da história, tá? É claro que quando a gente pensa em termos de tempo, tá? Então nós temos a primeira característica, que é essa característica de quando foi fundada. A segunda é a característica de ser permanente quando as coisas mudam, acompanhar essa parte contemporânea em relação às mudanças contemporâneas da época. Mas a Hermès tinha um mercado muito pequeno até então, porque quando você vende para essas classes, o seu mercado, assim, por mais que você venda para a realeza, por mais que você venda para a alta burguesia, vamos considerar que não é muita gente, né? Então, quando ela tenta penetrar no público popular, ela tem muita dificuldade, porque não existe um público desejando a Hermès. Mas existia muita gente desejando ser como a Grace Kelly. A Grace Kelly é um ícone. Um ícone, no curso do Glamour eu explico isso. O ícone é um tipo de pessoa que concentra as aspirações de uma época. A Grace Kelly, ela concentra, e eu diria até hoje, mas com bem menos força, mas na época ela concentrava, a ideia de você se tornar uma princesa na vida real. Porque a Grace Kelly vinha dos Estados Unidos, do interior dos Estados Unidos, caipira, e ela vai ascendendo pelo próprio talento e pela própria beleza a própria realeza. Ela se torna a princesa de Mônaco. Então, de fato, ela se tornou o sonho de toda garota, que é ser princesa. E a Grace Kelly,
é fotografada, né? Tá vendo que assim, o tempo, a Hermès está vendendo isso, todo este tempo, que é a ideia, né, da Grace Kelly, que se tornou, né, a atriz, mas ela é fotografada, e essa é a foto famosa aqui, né? Essa foto aqui é dela de óculos, tá? E é uma foto também no curso do Glamour, eu explico muito bem como que existe o glamour dos óculos escuros, é algo que aparece em várias fotografias e tem uma razão de ser. Mas ela aparece com essa bolsa, que é uma bolsa da Hermès, sobre a barriga, né? Isso aqui é o Príncipe de Mônaco, e essa imagem você vai ver em vários filmes também, né? Que é essa imagem da mulher saindo toda poderosa de algum lugar importante e um homem segurando a porta para ela e tal. E a Grace Kelly usou a bolsa aqui, ela fez uma baita propaganda involuntária, que é, na verdade, ela estava cobrindo a gravidez. Tá? Não tinha sido, assim, todo mundo sabia e tal, mas ela não queria aparecer por aí com barrigão. Então, esse charme da Grace Kelly de manter essa modéstia old money, essa privacidade, transferiu para mulheres do mundo inteiro na época essa ideia de assim, uma mulher chique, uma mulher elegante, uma mulher da alta classe usa Hermès. E essa bolsa se torna a bolsa Kelly, se torna uma das bolsas mais cobiçadas durante a década, assim, depois dessa foto, que é isso que de fato consolida a Hermès como uma marca de luxo, tá? É essa associação com a Grace Kelly, com o ícone da época feminino, tá? E é outra, e aqui também, né, só pra vocês terem uma ideia, depois vocês podem ver no YouTube aqui, um lenço é vendido a cada 20 segundos, o lenço da Hermès é 5 mil reais, tá? E aí, uma outra mulher que a gente vai ver, que é a outra bolsa mais famosa, também vai consolidar, é o segundo ícone da Hermès, que é a Jane Birkin, tá? O CEO, né, o Dumas, ele também tem uma outra citação que diz assim, que o trabalho da Hermès é vender tempo e criar desejo. Então aqui perceba que o desejo é criado ao você associar a bolsa a alguém muito desejado na época, alguém que concentrava um tipo de desejo muito comum da época, que é esse daí, o ícone da princesa. A gente tem uma aula também no Glamour sobre isso, tá? E aí a Birkin, Jane Birkin, é também uma americana. A Hermès tem uma sorte muito grande, né, com os americanos, né? Ela cria essa bolsa e ela tem um processo mitológico em torno da compra dessa bolsa, né? Você não pode entrar na Hermès e querer comprar uma, tá? A Hermès, ela vai inverter esse processo e é ela que decide se quer ou não vender essa bolsa. Normalmente, ó, é o tempo. Ela vai vender no tempo dela. Ela que decide quando você pode comprar uma bolsa e não quando você tiver dinheiro apenas. Perceba que aí, assim, eu espero que você esteja tirando conclusões do seu produto high ticket e tal. Mas você que toma o controle do processo. Então, normalmente você tem que comprar uma carteira, você vai comprar um item, um lenço, você vai comprar um item mais baratinho, vai estabelecer um contato com os vendedores, e quando os vendedores acharem que tá bom, você vai lá e compra a bolsa, tá? E aí esse processo é extremamente típico da geração de desejo, porque você torna a venda inacessível, difícil. E tudo que você não tem, tudo que lhe falta, pode gerar um desejo. Tá? Então, a outra história de fundação, nós temos essa primeira, que é a Bolsa Kelly, mas a outra, que provavelmente é até mais famosa, é a da Birkin. Né? A Birkin, ela, né, essa aqui é a Jane Birkin, né? Ela é americana, ela estava num avião, e parece que... e aí, olha só, é mulher e mulher grávida. Tá? Então a Hermès representa bastante esse sonho da Threadwife, da mulher tradicional. Tá? Então a Grace Kelly, que é esse sonho de princesa real, clássica, é bem oposta a Jane Birkin, que já era a it girl, que era uma garota mais descolada, não só sexualmente falando, né? Mas ela era mais descolada mesmo, assim, mais do pop, enfim. Ela não tinha, digamos, esse bom gosto da Grace Kelly no sentido tradicional e clássico da coisa, tá? E ela estava num avião, aí ninguém sabe se é verdade ou não, assim, não sabe se foi assim mesmo, mas ela estava no avião e daí ela estava com um monte de coisa na bolsa e tudo mais,
E a bolsa começa a cair, né? Tenta colocar assim, né, na parte de cima do avião, a bolsa começa a cair. E daí ela fala assim, daí a pessoa que estava próxima ali, que na verdade era o CEO, né? O Jean-Louis, né, na época, né? Ele deixa cair, ela fala assim, ela fala assim, nossa, mas precisava de uma bolsa com um lugar para colocar as coisas, né? Porque pensa só, uma bolsa como essa não tem como a da Grace Kelly, né? Não é uma bolsa com muitos compartimentos, né? Agora essa aqui parece uma sacola, tá vendo? E aí daí ela fala assim, precisa de uma bolsa com uma sacola. E daí ela responde, quando a Hermès fizer uma bolsa assim, eu vou comprar. E aí o Jean-Louis fala assim, mas eu sou a Hermès. E aí ele desenha no voo mais ou menos como seria essa bolsa e 3, 4 meses depois ele adapta, né, a bolsa, na verdade, que tinha outro nome, e ela vira a Birkin, que é a bolsa mais famosa da Hermès até hoje. E, de novo, é uma bolsa grande, uma bolsa que tem espaço para colocar uma madeira e essas coisas. Então, perceba que existe um contraste de ícones aqui. A Jane Birkin também era um ícone da época, tá? Mas veja só a diferença entre um ícone da realeza ao status da Grace Kelly. Esse, né, luxo silencioso e privado e tal. E a Jane Birkin, que vocês podem ver pela foto, já é uma pessoa muito mais simpática, muito mais cool, descolada. E ela vai ter também, tá vendo que ela tem até uns adesivos aqui, tem uma personalização da Hermès. A Hermès, então, ganha essas mulheres que são mais Sex and the City, porque existe um episódio específico da série sobre como você compra uma bolsa Birkin. Tá? Isso também aumentou, claro, o processo da Hermès, né, de geração de desejo. Então, essas duas histórias são muito importantes. Isso quer dizer, para você que quer entender melhor como funciona essa questão da geração do desejo, do luxo, é que tudo vai funcionar melhor se você tiver como associar o seu produto a uma imagem que já é desejada, a um ícone que já é desejado. Às vezes é um influenciador, mas às vezes é uma pessoa famosa que por acaso também usa alguma coisa parecida, ou que defende ideias parecidas com as suas. No meu caso, por exemplo, né, toda a campanha Vença do Seu Jeito para vender o Copcraft usava isso. Pessoas que talvez não sejam muito conhecidas, mas que tiveram sucesso do jeito deles, de uma maneira pouco convencional, e mantendo seus princípios e valores, se não intactos, né, mas pelo menos preservados na medida do possível. Tá? Um outro elemento do tempo, então existe essa questão do tempo, quer dizer, a Hermès tem uma relação na venda do tempo das histórias que ela conta em relação à fundação dessas duas grandes bolsas, que é, de fato, né, o que consolidou a imagem da Hermès até os dias de hoje. Outro elemento é o artesanato raro, que é uma característica do luxo que meio que vem se perdendo. As pessoas já não conseguem mais analisar o quanto uma bolsa ou a produção de um item de luxo é difícil. Então as pessoas acham que se você só aumentar o preço, você vai ter isso. Uma marca que representa bastante isso é a Supreme, que era uma camiseta com uma estampa rara. E é uma marca que, se vocês começarem a notar, ninguém fala muito mais sobre isso, porque o hype passou. Então você consegue ganhar um dinheiro, talvez o suficiente para se aposentar, no caso do pessoal, mas a marca em si não dura muito. Você vai ter que arrumar outro jeito de enganar as pessoas. Porque a marca em si, se você só aumentar o preço e tornar exclusivo, não é o suficiente. Precisa ter um tipo de artesanato. No caso da Hermès, tem esse artesanato raro, né? Assim, a cada bolsa, ela leva de 20 a 25 horas para fazer, e eles deixam muito claro isso, né? Então, eles dizem assim, que a gente não tem uma política de imagem, nós temos uma política de produto. O nosso produto precisa passar por um processo ultra rigoroso. Se tem algo errado em relação à bolsa, eles queimam. Pelo menos essa é a história. Né? Mas eles têm fazenda de crocodilo na Austrália. Todo o processo. A seda, se não me engano, é importada do Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de seda, se não o maior. E aí, todo esse processo é extremamente controlado. Assim, tudo precisa ser perfeito e ideal. Tem até uma história no final aqui que é bem interessante em relação a isso. E aí, basicamente, para você se tornar um fabricante, né, você ser um artesão da bolsa, você dura no mínimo 2 anos e geralmente 5 anos. E a empresa treina 200 pessoas por ano. Perceba que essa ênfase no artesanato, eles falam isso todos os anos. Todo ano a Hermès lança um relatório anual de 400 páginas, 500 páginas, falando tudo que eles fizeram, como que eles fizeram. Toda a estratégia deles está lá, tá? Caso você esteja curioso.
tá? É só tem que ler, né? E aí a Hermès, então, enfatiza esse tempo de novo com o artesanato raro. Esse é um outro elemento na venda do tempo. Quer dizer, o processo para você vender o seu produto precisa demonstrar o quão artesanal, o quão difícil, o quão técnico, o quão profundo ele é. Eu, por exemplo, faço bastante isso com o Copcraft, tá? Eu aprendi com a Hermès. E o outro elemento, então o elemento do tempo leva muito tempo. E aí, ó, ele tem essa história, o Alexel conta essa história, diz assim: há uma história alemã sobre o corte de pedras durante a Idade Média e alguém pergunta a 3 cortadores de pedras o que eles estão fazendo. Um dos cortadores de pedras diz: estou quebrando pedras. O segundo diz: estou ganhando a vida. E o terceiro diz: estou construindo uma catedral. E é o terceiro que consegue o trabalho. Então, a Hermès vê o seu trabalho como uma construção de catedrais. É um negócio devagar, é um negócio lento, mas vai construir, vai erigir, né, algo grandioso, tá? O terceiro elemento do tempo, mais importante aqui, é o fornecimento gerenciado. Então, a Birkin, por exemplo, a Hermès, ela não divulga quantas foram produzidas, mas algumas pessoas falam entre 20 ou 50 mil. Eu acho melhor ficar com 20 mil, tá? E aí, só pra você ter uma ideia, a Coach, ela vende mais de 1 milhão de bolsas por ano, tá? É uma marca de bolsa. Então, 20 mil e 1 milhão, tá vendo que tem uma diferença bem grande, tá? E aí, ó, você começa a pensar em um drama do mercado digital, que é um drama que eu estava conversando com o pessoal da mentoria, que é: será que para crescer nós precisamos ser mais agressivos? Nós precisamos ser mais diretos? Nós precisamos prometer dinheiro, e dinheiro rápido e imediato, e copiar e colar e seguir um processo? Porque nós vemos marcas como a Hermès, que produzem pouco, produzem bem, e ainda são marcas bilionárias. A segunda. Então, esse é um drama que nós temos. Será que para crescer nós precisamos fazer isso? Precisamos ser mais... Enfim, tá? Eu não tenho resposta para isso ainda. Então, o Hermès, ele aprova... O Hermès, né? O Alexis Dumas, Pierre Alexis Dumas, ele aprova pessoalmente cada bolsa que sai do ateliê. Aquilo que eu comentei com vocês, né? O elemento do tempo, então, né? Esse livro que eu recomendo para vocês que querem aprender mais sobre luxo, né? Então tem o Luxury Strategy, né? Então ele menciona que essa, né, uma das principais proporções no luxo é a quantidade de pessoas que sabem sobre o produto dividido por as pessoas que podem realmente obter o produto. Então, quando a Hermès gerencia o fornecimento, então ela domina o tempo e domina o processo de vendas, a quantidade de pessoas que sabe da marca é muito maior do que a quantidade de pessoas que pode comprar as coisas da marca. Quer dizer, todo mundo sabe que tem, ninguém sabe muito bem quanto, nós temos uma história da marca há muito tempo, então todo mundo conhece a marca, todo mundo sabe mais ou menos a bolsa, né? Principalmente quem gosta, né? Mas assim, há pouquíssimas pessoas. E aí nesse livro, ele mostra que quanto mais pessoas souberem da sua marca e menos pessoas puderem comprar, mais luxuosa ela é, tá? Então, você tem essa propaganda, né? Tanto das pessoas que querem comprar, quanto daquelas pessoas que compram. E as pessoas que querem comprar, mas não conseguiram, seja por dinheiro, seja porque não foram permitidas, né, para comprar, elas geram ainda mais desejo para o resto, né? Então, quer dizer, quem tem, né, se sente ainda melhor tendo a marca. Quer dizer, você sabe que não há dinheiro no mundo, às vezes, que vai conseguir comprar aquela bolsa para você, como a Birkin Himalaia, né? Que é um negócio que tem, sei lá, 50 no mundo, sei, né? Então, a outra coisa, né, que vem aí é essa qualidade do material, que é um negócio do produto que é praticamente ignorado, né, no mercado digital. Porque a bolsa, ela é projetada para durar para sempre. Quer dizer que... E aí tem outro elemento do tempo, tá vendo? Você não compra uma bolsa da Birkin ou uma bolsa da Hermès, né, para trocar. Você compra ela para sempre. Você não compra esperando assim, quanto tempo será que dura? Ninguém faz essa pergunta. Porque se algo dá errado na bolsa, eles consertam. Você comprou vitalícia a bolsa. Mas essa é uma coisa interessante, eles não ficam anunciando essa garantia. A garantia nos produtos, isso é muito importante, principalmente no produto de alto ticket. Quanto mais você fala da sua garantia, menos status você tem em relação à pessoa que compra. Porque
eu quero dizer assim, só fica dando garantia quem não se garante. Quer dizer, tudo fica implícito. Quer dizer, a Hermès, você vai comprar lá, se você comprou, você não está muito preocupado com isso, você sabe que o negócio é de alta qualidade. E a Hermès, além disso, diz que é para sempre. Ó, tá aqui o seu cartão, sempre que der uma coisa errada, você manda e a gente não importa o que, a gente vai consertar. Eles falam assim, tá? Então, a questão é, se você tem um produto e você dá uma ênfase muito grande na garantia, você está perdendo o seu status de luxo em relação às outras pessoas. Não quer dizer que você não tenha que oferecer, quer dizer que você precisa parar de colocar sua comunicação com base de 10 mil reais é o seu dinheiro de volta, tá? Somente se você quer se posicionar nesse mercado, claro. Então, o elemento do tempo, né? O Roberto Dumas, ele fala assim, a Hermès é diferente porque estamos fazendo um produto que podemos consertar. É tão simples e não é tão simples. Pense que você pode consertar algo porque você sabe como consertar e por que ele foi danificado. Você tem as mãos. Pense que você pode consertar porque você quer ficar com ele. E pense que você pode consertar porque você quer dar para outra pessoa. Então, ó, esse é o outro elemento de tempo. As bolsas Birkin, enfim, as outras bolsas, né? Elas passam entre gerações. Então, quando você compra uma Birkin, é um negócio que você pensa comprando, ó, para minha filha, para minha neta. É um negócio que entrou na família. Então, esse é um outro elemento, tá vendo, da tradição do luxo, né? Que é vender o tempo. O outro elemento aqui, né? Que é as marcas, então, porque elas não sabem quantos produtos vão vir. Assim, as lojas vão ter um evento chamado Podium, né? E aí esses representantes vão lá e aí eles apresentam, a Hermès apresenta os novos produtos, mas ela não fala o número de bolsas que cada um vai receber. Então, assim, os clientes que recebem, né, as coisas da Hermès, por exemplo, você acha que você vai receber a bolsa, mas você vai receber 10 bolsas, mas você vai receber 2, 3. E aí eles dão meio que uns brindes, assim, para você contentar as pessoas ali com alguma coisa da Hermès, até que elas sejam agraciadas com outra bolsa, tá? Então, as lojas, né, nem sempre, esse é o elemento do tempo neste aspecto. As lojas nem sempre conseguem tudo o que elas querem e elas têm que esperar. O que significa que também fazem seus clientes esperarem. Então, é tudo, de novo, uma questão de vender tempo. Isso é muito louco, como que a marca consegue fazer isso. O sexto elemento a gente já comentou aqui por cima, né, que é a Hermès vende para você, não é você que compra. Tá? Então ela dá a oportunidade de você comprar a bolsa. Então você tem que saber estabelecer um relacionamento, você tem que trabalhar para ganhar a bolsa, para comprar a bolsa. E de novo, nós estamos falando de uma bolsa que usada é uns 75 mil reais, tá? Assim, pode chegar a 100 mil, dependendo do modelo. Assim, é um negócio para pouquíssimas pessoas, também de 30, 40, 20, enfim. Há edições e edições, tá? Mas é uma bolsa cara. Uma bolsa cara, mas, de novo, não é isso que dá o apelo, o sex appeal dessa marca. É a dificuldade de obtê-la. É porque ela representa este tempo embutido, não só de qualidade, mas também de relacionamento, mas também dos ícones históricos que representam. Então, tudo isso você quer, de alguma maneira, ao comprar, obter de volta. Né? Assim, ter um pouquinho dessa aura de luxo que envolve a marca. Tá? Então, a questão aqui é, adquirir uma bolsa Birkin exige que o consumidor embarque em uma jornada de compra de vários produtos que custam muito dinheiro e que essas pessoas esperem, né? Você precisa ter uma paciência, tá? Então, a ideia até aqui em relação ao tempo é você levar em consideração, com aquele papo que nós começamos no início, principalmente para quem viu o vídeo da Jaguar, né? Do que representa de fato uma marca de luxo, mas é que você precisa estar dentro de uma tradição. E você não pode mudar muito. Por isso você tem que ter segurança em relação ao que você está construindo. É muito complicado para quem trabalha com infoprodutos ou para quem é o próprio infoprodutor, porque as pessoas mudam, mas as marcas não podem mudar tanto assim. E a Hermès, ela se vangloria de não mudar, de ser uma marca que
faz do jeito que os avós dos nossos avós fizeram, tá? E é uma marca que tem crescido e crescido muito, tá? Então, a grande questão, né? A Hermès, né? É que o tempo para você obter a marca, para você obter a bolsa, para você entrar nesse relacionamento, para você às vezes conseguir o dinheiro para fazer isso, para você apreciar o trabalho de artesanato, para você, tudo isso é o grande adjetivo da marca, e o grande adjetivo da marca é o luxo da dificuldade de obter alguma coisa. Esse é o tempo, porque o luxo do nosso tempo, de novo, né, da nossa época, é o tempo. Comprar isso é como se você estivesse voltando, né, em busca do tempo perdido, né, você recuperando o tempo perdido, né? E aí tem uma história muito interessante que eu acho assim que representa muito bem o que significa ter uma marca de luxo, tá? O Dumar diz assim: quando eu era chefe do departamento de couro da Hermès, houve um pico no preço do couro em 2008 por causa da incerteza nos mercados financeiros. Então o preço do couro aumentou. Usamos muito mais couro não, ouro. Usamos muito mais ouro nos fechos de nossas bolsas do que qualquer outra pessoa e isso tem um custo. Então o financeiro, e é sempre o financeiro, disse: você precisa colocar tanto ouro assim? E eu disse: ok, vamos discutir, e chamei um dos nossos melhores artesãos e perguntei: o que você acha? E ele me disse: é muito fácil, se eu colocar menos ouro como os outros, nenhum artesão verá a diferença. O vendedor não verá a diferença. Na vitrine da loja, ninguém verá a diferença. E o cliente não verá a diferença. Mas em 9 anos, o jeito, né, a maneira como fazemos, terá uma pátina muito melhor do que qualquer outra pessoa, qualquer outra marca, né, qualquer outra bolsa. Então eu disse: vamos continuar fazendo do nosso jeito. Então a pátina, que é esse envelhecimento, que é de fato uma característica dos itens naturais, né? Então o ouro, o couro quando você compra, se ele é de boa qualidade, ele é meio opaco. Porque conforme você vai usando o couro, ele vai ganhando essas manchas, essa cor, ele vai ganhando essa pátina, esse brilho em cima, que é um traço de um couro que foi usado. Então a questão é: ele fica melhor com o tempo. Quando você compra o ouro da bolsa, então na vitrine não vai fazer nenhuma diferença, é muito difícil que a pessoa diga a diferença. Mas como é um ouro, como tem bastante ouro, então as camadas exteriores, elas vão pegando a ação do tempo e elas vão ganhando cor, elas vão ganhando, né, uma textura. Uma textura talvez nem tanto, mas assim, elas vão ganhando essas sombras, né? O ouro vai ficando muito bonito, o ouro envelhecido vai ficando muito bonito ao longo do tempo, quanto mais ouro ele tem. E aí, essa é outra coisa que eu acho que, para encerrar essa aula, que ficou mais longa do que eu imaginava, que eu acho que falta nesses negócios high ticket da internet, que é: os produtos não ficam melhores com o tempo, eles ficam piores com o tempo. A pessoa vende um produto muito caro, que vale por 1 ano, 6 meses, depois a pessoa vai tentar rever isso aí, não entende nada, não vale nada, porque ela não aprendeu nada dos princípios, porque ela só ensinou uma tática que era conveniente para aquela época, para aquela estratégia, e depois ela vai fazer outra coisa. Ela ganhou dinheiro e vai embora, some. Eu não acho que é assim que você tem que ver um negócio na internet, principalmente se você quer fazer um negócio que você vai ter algo mais caro. Acho que você tem que focar em construir algo que dure. Isso é possível se você aprender os princípios daquela área e não as táticas daquela área. É assim que eu faço no Copcraft, é assim que eu faço meus produtos, é assim que eu acredito que as coisas devem ser, porque é assim que as maiores marcas do mundo fizeram. E aí eu acho que é uma questão de quem você quer ouvir. Se você quer ouvir uma marca multibilionária ou se você quer ouvir o seu amigo da internet que ganhou 100 mil reais vendendo e-book de diabetes traduzido do inglês do Google Tradutor. É uma questão de prioridades.